Mercado da bola atualizado. Palmeiras faz contato para tentar contratar Gabriel Jesus do Arsenal. No entanto, o clube inglês descartou possibilidade de negociação. Criciúma acertou a contratação do volante Luigi, que estava no Goiás. O jogador de 18 anos assinou contrato até final de 2026. O centroavante André anunciou a sua aposentadoria dos gramados aos 34 anos. O jogador foi revelado pelo Santos e teve passagens por clubes como Atlético Mineiro, Vasco, Sport, Corinthians, Grêmio, Cuiabá, Ponte Preta, América e Cabo Friense. São Paulo monitora a situação do lateral esquerdo Wendel, do Porto, para 2025. O atleta de 31 anos possui somente mais 6 meses de contrato com o clube português e poderia chegar sem custos ou por um valor baixo. O meia francês Pogba pode voltar a atuar pela Juventus, da Itália, a partir de março de 2025. O atleta de 31 anos havia sido punido com uma suspensão de 4 anos pelo uso indevido de substâncias no exame antidoping. Porém, a pena foi reduzida para apenas 18 meses. O jogador pode voltar a treinar pelo clube italiano a partir de janeiro. Flamengo tem interesse no atacante Roger Guedes e avalia a contratação para 2025. No entanto, o jogador está feliz no Al Rayyan e não deve voltar ao Brasil. Palmeiras estaria interessado na contratação do meia-atacante Baltazar Rodrigues, do Racing. O jogador de 21 anos está avaliado em 4,5 milhões, cerca de 27 milhões. Johor Darul Ta'zim, da Malásia, anunciou a contratação do atacante espanhol José Rodrigues, ex-Real Madrid e Coritiba. Flamengo pode ter o retorno de Rafinha para integrar a comissão técnica de Felipe Luiz em 2025. O jogador de 39 anos está no São Paulo, mas deve se aposentar em dezembro. Santos tentou a contratação de Iago Pikachu para a próxima temporada. No entanto, o jogador não pensa em deixar o Fortaleza. Cruzeiro descarta exercer a opção de compra de 10 milhões do atacante Gabriel Veron, que é emprestado pelo Porto. Entretanto, o clube mineiro cogita a possibilidade de prorrogar o empréstimo do atleta, que tem validade até o fim da temporada. Internacional não deve exercer a opção de compra do goleiro Fabrício, que está emprestado pelo Nova Iguaçu. O atleta de 38 anos está emprestado ao clube gaúcho até o fim da temporada, e o valor para tê-lo em definitivo é de 500 mil. O atacante Emiliano Rodrigues não é mais jogador do Atlético Goianiense. O uruguaio de 21 anos acertou sua rescisão contratual com o clube goiano, em comum acordo. Olympique Marselha, Fiorentina e Everton estão interessados no volante Arthur Melo. Para a próxima janela de transferências, o brasileiro de 28 anos está fora dos planos da Juventus. PSG tem interesse no goleiro Ederson, de 31 anos, do Manchester City, para 2025. Barcelona planeja checar as condições do zagueiro Vitor Reis, do Palmeiras. Liverpool, Arsenal, Benfica e Real Madrid estão monitorando o jogador de 18 anos. Santos está negociando a contratação do atacante Brian Rodrigues, do América do México, para a próxima temporada. A pedida do clube é de 7 milhões, 41,9 milhões, para liberar o uruguaio. Santos voltou a procurar informações sobre o volante Luan, jogador do São Paulo que está emprestado ao Vitória. Porto demonstrou interesse na contratação do lateral esquerdo Kaique, do Cruzeiro. Inclusive, o clube português já enviou alguns olheiros ao Brasil para acompanhar o atleta de perto. Santos sondou a situação do meia-atacante Alan Patrick, do Internacional, para 2025. Entretanto, o atleta de 33 anos está em negociações avançadas com o clube gaúcho para entender seu vínculo até o fim de 2027. Arsenal e Chelsea monitoram Gabriel Carvalho, meia-atacante do Internacional. Para iniciar as conversas, a equipe gaúcha pede valor superior aos 50 milhões. Arsenal também observa de perto o lateral direito JP Chermont, do Santos. A cláusula de rescisão do jogador de 18 anos é acima dos 400 milhões. Grêmio está disposto a negociar uma troca envolvendo o goleiro Adriel, emprestado ao Bahia com o Santos, pelo lateral direito João Lucas, emprestado ao Juventude. O Remo acertou a renovação contratual com o volante Jaderson para a temporada 2025. O atleta de 24 anos pertencia ao Atlético Paranaense, cujo vínculo já foi encerrado, e com isso foi contratado em definitivo pelo Leão. Corinthians pode rescindir com Memphis Depay, após um mês de ter sido contratado. Isso porque o clube está perto de se separar da Esportes da Sorte, patrocinadora que cobre a maioria do salário do jogador. Grêmio sondou a situação do treinador José Peseiro, que está sem clube. O português tem passagens por Porto, Sporting, Braga, Al Hilal, Venezuela e Nigéria. Iniesta, ídolo do Barcelona, recebe homenagem do Real Madrid. Seu icônico gol na final da Copa de 2010 ficará para sempre na memória de todos os torcedores espanhóis, diz comunicado do clube merengue sobre o recém-aposentado. O Internacional quer tirar o meio-campista Iago Felipe do Bahia em 2025. O interesse da equipe gaúcha tem o aval de Roger Machado, com quem trabalhou em temporadas anteriores. Apoel, do Chipre, negocia a contratação do treinador Antônio Oliveira, que está sem clube. Dinamo Zagreb também apresentou uma oferta ao técnico português. Cruzeiro avalia a proposta por volante Christian, do Atlético Paranaense. Para 2025, o jogador de 23 anos é um nome que agrada à diretoria e ao técnico Fernando Diniz. Manchester United voltou as atenções pelo meio-campista Richard Rios,
que já foi alvo do clube na última janela, Palmeiras estaria disposto a vendê-lo em janeiro por um valor mínimo de 20 milhões. O Remo acertou a renovação contratual com o treinador Rodrigo Santana para a temporada 2025. O técnico de 42 anos comandou o elenco azulino que conseguiu o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O Leão também deverá anunciar a continuidade do diretor de futebol Sérgio Papelin para montar o planejamento para 2025. Jean Lucumi deve deixar o Fluminense no final da temporada. Em janeiro, o clube pagou pelo empréstimo do jogador junto ao Boca Juniors de Cali. A seleção brasileira se apresenta com 5 desfalques na data FIFA. A seleção brasileira se apresenta nesta segunda-feira, dia 7, e inicia a preparação para os jogos contra Chile e Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Dorival Júnior sofre com atletas lesionados e tem 5 desfalques em relação aos convocados iniciais. Nos últimos dias, Vini Júnior, Alisson, Militão, Bremer e Arana foram cortados por conta de lesões em partidas por seus clubes. Com isso, a lista ficou recheada de jogadores que atuam no futebol nacional e que retornarão aos clubes na próxima semana. Em meio à crise com o Corinthians por conta da mudança da data dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil, a seleção irá treinar no CT do Palmeiras nos próximos 3 dias. Na sequência, a delegação embarca para Santiago, em busca de um triunfo após a derrota para o Paraguai por 1-0, em Assunção. Logo após o duelo com o Chile, a seleção brasileira viajará para Brasília, onde treinará no estádio Bezerrão do Gama. Essa sequência será utilizada para focar no confronto com o Peru, que será disputado no Mané Garrincha, no dia 15. Quais jogadores vocês acham que podia estar na seleção e não foram convocados? Deixa aí seu comentário. Bahia terá os retornos do lateral esquerdo Caio Roque e do centroavante Everton Moraes. Os contratos de empréstimo com o Londrina se encerraram após o término da Série C. O Botafogo de Paraíba anunciou a saída do treinador Evaristo Pisa. O técnico de 52 anos não resistiu à campanha do Belo no quadrangular do acesso da Série C, que terminou com o clube na lanterna do Grupo B. Grêmio não deve renovar o contrato do zagueiro Rodrigo Caio, que tem validade até o fim da temporada. O vínculo do atleta é baseado em cláusulas de produtividade e ainda estabelece metas para uma possível extensão até o fim de 2025. Porém, elas ainda não foram batidas. O Carajás, clube da segunda divisão do Campeonato Paraense, acertou a contratação do centroavante Hernani Brocador, que estava na Portuguesa RJ. O atleta de 38 anos tem passagens por clubes como Flamengo, Sport, Bahia e Grêmio. Grêmio faz sondagem pelo retorno do atacante Dudu, do Palmeiras. O jogador de 32 anos passou pela equipe gaúcha na temporada de 2014. Atlético Goianiense contrata o volante Kevin, que estava no Anápolis. O jogador de 22 anos foi destaque da Série D e chega com contrato de 2 temporadas. Santos chegou a um acordo com o lateral esquerdo Dodô para a rescisão de contrato. O jogador estava treinando em separado desde janeiro e agora fica livre no mercado. São Paulo segue avaliando a contratação do lateral esquerdo Wendel, do Porto. Para 2025, o clube deve fazer uma sondagem para ter o jogador já em janeiro. Internacional colocou o centroavante Lucas Alário e o lateral esquerdo René na lista de saídas do clube para 2025. Atlético Mineiro, Cruzeiro e Flamengo fizeram consulta pelo meia-atacante Mateuzinho, que vem se destacando no Vitória. São Paulo faz sondagem pelo atacante Luiz Fernando, do Atlético Goianiense. Para 2025, o jogador de 27 anos tem contrato até o final da temporada e não irá renovar. Cruzeiro decide não exercer direito de compra e Gabriel Grando será devolvido ao Grêmio. O contrato de empréstimo tem opção de compra de 80% dos direitos. Vitória negocia a compra do centroavante Alejandro, que pertence ao Bragantino. A equipe paulista pede 36,6 milhões, para vender o jogador em definitivo. Cruzeiro tem interesse na contratação do meio-campista Rodriguinho, do América Mineiro. O jogador de 21 anos tem contrato válido somente até dezembro. Paulo também sondou a situação do meia-atacante Mateuzinho, do Vitória. O jogador está na mira de outros grandes clubes do Brasil e não deve chegar à equipe paulista. Tite é um dos nomes cotados para assumir o São Paulo em 2025, caso Luiz Ubeldia seja demitido. O treinador argentino vem sofrendo grande pressão interna. Boca Juniors tem interesse na contratação do volante Aníbal Moreno do Palmeiras. A chegada do jogador é um pedido de Fernando Gago, novo treinador do clube. Fortaleza comunica ao Coritiba que exercerá a opção de compra por Benjamin Kusevich. O Corinthians avisou ao Flamengo que exercerá a opção de compra do goleiro Hugo Souza. O Timão desembolsará 800 mil euros, 4,8 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do atleta de 25 anos. O clube paulista já havia pagado anteriormente 200 mil euros, 1,2 milhão de reais, pelo empréstimo do jogador até dezembro e mais 500 mil reais de multa nas 2 vezes em que a equipe enfrentou o Flamengo. O Rio Branco anunciou a contratação do volante Bruno Silva, que estava no Remo. O atleta de 38 anos tem passagens por clubes como Avaí, Bahia, Ponte Preta, Atlético Paranaense, Chapecoense, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense e Internacional. Atlético Mineiro quer a contratação do zagueiro Nicolás Figal, do Boca Juniors, para a próxima temporada.
O defensor tem futuro incerto no atual clube. Internacional deve adquirir em definitivo o zagueiro Victor Gabriel, emprestado pelo Sport. O valor para a compra é de 2 milhões por 50% dos direitos econômicos. Universidade de Chile mira a contratação do atacante Eduardo Vargas. O jogador está fora dos planos do clube para 2025. Remo tem interesse na permanência do atacante Pedro Vitor, que pertence ao Fortaleza, mas terá seu contrato encerrado neste final de ano. Clubes do Japão, Coreia, Arábia Saudita e Brasil também estão interessados no jogador de 26 anos. Corinthians não deve renovar com o meia-atacante Matheus Araújo para 2025. O jogador de 22 anos tem contrato até dezembro e ficará livre no mercado. Seleção da Itália monitora o brasileiro Felipe Jack. O zagueiro de 18 anos foi revelado pelo Palmeiras e tem dupla cidadania. Corinthians buscou informações sobre David Luiz, que está de saída do Flamengo. O contrato do jogador se encerra em dezembro e não deve ser renovado. Arsenal, Chelsea e Newcastle estão interessados em Igor Jesus, atacante do Botafogo. O jogador de 23 anos foi contratado a custo zero pela equipe carioca, vindo do Shabab Al-Ahly.